começo por agradecer a generosidade do professor José Eduardo e as palavras assim que me deixam quase obrigado a usar o gênero sublime, dizer depois tanta coisa que eu não tenho palavras e nós saímos para tomar um café. Seria divertido. Mas o José Eduardo me pediu e disse que eu poderia falar alguma coisa relacionada à Vieira e à literatura brasileira. Para lhes dizer isso, eu penso que nós poderíamos fazer um duplo recorte. Nós podemos, por exemplo, supor o que terá sido no século XVII, quando Antônio Vieira era vivo, o que terão sido o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e o Grão-Pará, para pensarmos então as intervenções dele nesses dois estados. Por exemplo, antes dele vir a Portugal a primeira vez, em 41, trazendo o apoio do Montalvão para a causa da restauração e do novo rei Dom João IV, a gente poderia pensar, por exemplo, a ação do Antônio Vieira já aos 18 anos, quando ele escreve a Carta Annua sobre a invasão holandesa de Salvador e a recuperação da cidade. Nós poderíamos pensar também os vários sermões que ele fez até 1640, envolvendo questões como a escravidão negra, a escravidão africana, ou ainda as questões relativas à guerra holandesa e portuguesa. Nós sabemos também que depois que ele chega aqui em Portugal em 40, 41, nós sabemos que, como ele se transformou logo num valido do rei, ele seria enviado já no final da década de 40 para a Holanda, Haia, Amsterdã, junto com o Marquês de Niza e o embaixador Coutinho, não é? Para negociar a questão das indenizações que Portugal supostamente devia à Holanda no fim da guerra no Nordeste do Brasil. Nós sabemos que nesse momento, por exemplo, quando ele se envolve decididamente na questão judaica, quando ele escreve, por exemplo, ao rei aquela ideia de se conseguir junto à Inquisição um perdão geral para obter os capitais judaicos que então estão em Rouen, na França ou na Holanda, para constituir as duas companhias do comércio, nós sabemos que ele tinha em vista o Brasil, porque ele pressupunha, por exemplo, que é uma ideia político-econômica, simultaneamente metafísica, teológica, uma ideia de que enquanto os índios do Brasil se mantêm livres na liberdade sob tutela dos aldeamentos da Companhia de Jesus, enquanto se proíbe que os colonos os escravizem, a coroa portuguesa mantém o tráfico negreiro. É claro. A manutenção do tráfico negreiro pela coroa portuguesa garante provavelmente um lucro duplo à coroa, talvez maior do que o lucro que ela obtinha com o comércio das drogas do Brasil, com açúcar, por exemplo, e que permitiria também o domínio do Atlântico Sul por Portugal, que não é pouco, é claro. E então, a ideia de que os capitais judaicos seriam fundamentais na constituição das duas companhias, a da Índia e a do Brasil, que garantiriam para a coroa a posse do Atlântico Sul e que implicaria necessariamente o Brasil, e o Brasil e o Maranhão, os dois estados, no cálculo, no cômputo dessa política geral. Nós sabemos que ele não conseguiu. Os capitais judaicos não vieram, os judeus disseram que não voltariam para cá porque eles seriam queimados. Né, claro. E ele conseguiu um pequeno empréstimo, lembra-se que ele comprou uma fragata Fortuna em Holanda, que foi mandada para o Nordeste do Brasil. Depois a gente tem todo um Vieira, a partir de 51, quando ele é nomeado, ainda pelo Dom João IV, chefe da missão jesuítica no Maranhão. O Vieira dá ação como chefe da missão junto aos jesuítas do Maranhão e de Belém, do Pará, na luta contínua contra os coloniais escravistas, mas também contra as autoridades da coroa
que burlavam a lei e escravizavam índios, e contra outras ordens religiosas que também eram escravocratas. Por exemplo, ordens como mercedários, ou então os carmelitas, que estão lá no Maranhão. Então a gente tem todo aquele conjunto gigantesco de sermões, cartas, onde o Brasil novamente é questão. Percebe que são vários tempos. Depois, quando ele volta para cá, aquele sermão que ele faz em 62, o Sermão da Epifania, onde ele explicita justamente um argumento que a gente encontra também na História do Futuro, e que também está na Chave dos Profetas, essa ideia de uma escolha que Deus faz de Portugal como nação que tem a missão de cristianizar o planeta antes do advento do anticristo, né? Agora, há um outro Antônio Vieira, aquele que vai a Roma e que volta para Portugal quando ele não tem mais favor real. É claro, quer dizer, o príncipe Pedro e a rainha francesa da Savoia, casado com ele, a Maria Francisca, não gostam do Antônio Vieira. É claro, e quando ele decide, quando ele é queimado em efígie em Coimbra, a Inquisição consegue, lembro, que ele faça uma efígie, ou talvez uma esfinge, eu não sei, onde ele é queimado em Coimbra, e ele decide voltar para a Bahia. A gente sabe nas cartas dele que ele começa sempre a dizer que a Bahia é um inferno, que a Bahia é um lugar que ele não queria estar, mas ele está. E ali, nós sabemos também, ele ainda participa em muitos eventos que afetam diretamente a história do Brasil. Por exemplo, ele redige o documento que autoriza a destruição do quilômetro de Palmares. É claro, quer dizer, ele, ao mesmo tempo, ele participa em vários debates dentro da Companhia de Jesus, que então, nesse momento, já tem escravos índios. O Mamiani, um jesuíta italiano que esteve no fim do século XVII em Brasil, ele foi no interior da província lá de São Vicente, onde hoje é São Paulo, e ele tem documentos em que ele mostra que os jesuítas tinham fazendas, engenhos, onde tinham 300 escravos índios na região de Itu, no interior do estado de São Paulo hoje. O Antônio Vieira não tem essa ideia, ele ainda defende a liberdade dos índios, e parece que ele é voto vencido dentro mesmo da companhia no Brasil. E nesse sentido nós temos também os vários conflitos dele, quando impõe a ele silêncio obsequioso, lembra o Andreoni, e ainda questões ligadas à pretensão dos bandeirantes de São Paulo de escravizar índios nas minas de Itaverava, em que ele se opõe frontalmente. E ele, nesse tempo, ele está redigindo a Chave dos Profetas, mas a gente sabe, ele já caiu da escada várias vezes na Quinta do Tanque, ele está com as pernas quebradas, as duas mãos quebradas, cego, sem dente. Ele está ainda nos últimos dias ditando em latim a claves para o Bonucci, o secretário dele. Então vocês percebem, não é? Quer dizer, com vários recortes temporais, a gente tem efetivamente vários Vieiras, porque ele tem provavelmente uma unidade no pressuposto, que é um pressuposto escolástico, metafísico, sobre o sentido do tempo histórico, e uma profecia, que a gente já encontra lá na Chave dos Profetas, em 64, na História do Futuro, e nos papéis da Apologia também. Mas eu acredito que ele tem um senso também bastante jesuítico da ocasião. E sempre com aquela ideia do Loyola que é preciso ser útil. É preciso ser útil. E que um homem se define pelo empenho da vontade. E como o Vieira é um colérico, eu acho, de uma mais determinada vontade, ele está em todas, né? Então, me parece que ele está em todas as circunstâncias que envolvem Portugal, Brasil, Maranhão, e simultaneamente ele está tem esse pressuposto, vamos dizer, metafísico sobre o sentido do tempo histórico, e essa ideia que ele começa a desenvolver, eu acredito, a partir do Sermão dos Bons Anos aqui, acho que é de 41, 42, quando Dom João IV faz o aniversário, 1º de janeiro, que ele diz que ele é um novo rei, o Sebastião que volta, né, o esperado. Essa ideia de que Portugal
teria uma missão que, diferente de todas as outras nações, de cristianizar o planeta. Agora, sabem que o Antônio Vieira foi sendo objeto de interpretações, mesmo aqui em Portugal, que foram diversificando a recepção dele, eu acredito, desde o final do século XVII. Eu imagino, por exemplo, o que acontece no tempo do Marquês de Pombal, no XVIII, em relação aos jesuítas em geral e ao próprio Antônio Vieira. E depois, ainda no século XIX, quando ele passa a ser lido. Eu estou pensando agora no caso do Brasil, principalmente quando se funda no Brasil uma Academia Brasileira de Letras e Vieira passa a ser lido não em termos políticos, teológicos, oratórios, mas em termos beletristas, quase parnasianos, de como exemplos perfeitos de gramática. Eu mesmo, quando fui aluno no antigo curso ginasial, na década de 50, Antônio Vieira era exemplo de oração subordinada adverbial concessiva. Entende? Era posto que, se bem que, ainda que, embora. E nós sofríamos fazendo análise sintática de Antônio Vieira. Quer dizer, eu fui obrigado, aos 11 anos de idade, a fazer análise lógica e sintática de um trecho do Sermão da Sexagésima, em que eu tinha que achar as orações reduzidas, gerundivas e a principal. Eu penei muito, porque eu era só um menino. Depois, com o tempo, eu percebi que não era tão difícil assim, né? Agora, eu queria lhes dizer algo também, que hoje, o Antônio Vieira, ele é uma grande referência no Brasil. Ele é famoso, fala-se Antônio Vieira, fala, o orador, a oratória, o grande jesuíta. Mas hoje no Brasil e na universidade brasileira, a essa fama corresponde um grande desconhecimento e um grande apagamento do Antônio Vieira, que vem sendo produzido não só do Antônio Vieira, mas de Portugal, desde o século XIX, quando se constituiu a historiografia literária brasileira em termos românticos e nacionalistas que significaram a exclusão de toda a referência portuguesa anterior, que foi colonizadora, da formação do Brasil. Hoje, por exemplo, na Universidade Brasileira, domina o programa historiográfico feito pelos modernistas de 1922, e que é um programa historiográfico cultural de fundamento romântico e nacionalista, que tem pressupostos como o do modernista Mário de Andrade, que ele afirma em várias cartas da década de 20, 1922, 1924, 1927, 1930, ele escreve assim: Portugal, paizinho desimportante. A ideia de que era necessário, no plano da língua e no plano da formação cultural do país, esquecer radicalmente Portugal. Nesse sentido que a gente encontra, por exemplo, no modernismo brasileiro em 22, quando eles fizeram um projeto de que era preciso modernizar as linguagens literárias, admitir o direito à inovação estética, era preciso então pesquisar na formação do país aqueles traços de uma língua brasileira, nacional, que não fosse traços lusos, que não fosse traços de uma sintaxe portuguesa. E, ao mesmo tempo, a ideia de que as vanguardas verdadeiras estavam na França. A França estava fazendo o cubismo, o expressionismo, o futurismo e o surrealismo a partir de 24. E que, nesse sentido, nós vamos ver os modernistas brasileiros não têm, os pintores, eles não conhecem Almada Negreiros. Não há nenhuma referência ao modernismo português. E eles não conhecem nem Mário de Sá Carneiro, nem Pessoa, e nem a Águia, nem a Orfeu, nada. Não há nenhuma referência. Portugal é simplesmente eliminado. Isso a partir de 1922. Agora, esses autores de 1922, eles recuperaram a historiografia literária romântica feita no Brasil a partir de 1836.
Desculpa, eu não sei se eu entendi falando disso, mas eu acho que é fundamental pensar isso para pensar hoje o modo como Antônio Vieira é visto no Brasil. Sabem que logo depois da independência, em 1822, o país passou a sofrer várias crises, houve guerras nas várias províncias. Quando o imperador Pedro II foi eleito maior, aos 14 anos, foi declarada a maioridade dele, ele se cercou de um grupo de intelectuais orgânicos, nacionalistas, e ele passou a patrocinar esses intelectuais na produção daquilo que o Hobsbawm chamava de uma invenção de tradições. Ou seja, inventar tradições nacionais. Agora, para inventar essas tradições nacionais, era necessário, fundamentalmente, eliminar Portugal. Eliminar toda referência, porque Portugal tinha sido colonizador. Era preciso, então, buscar, no passado da colônia, no século XVI, XVII, XVIII, aqueles exemplares de textos ou de manifestações culturais que já indicassem, no século XVI, no XVII e no XVIII, um desejo de autonomia, um desejo de independência. Então, o que acontece? Quando nós lemos as letras portuguesas do século XVI, XVII e XVIII, devem concordar comigo, elas não são letras que pressupõem o iluminismo e nem o conceito de tempo histórico kantiano, hegeliano, que nós herdamos do século XVIII e XIX. Elas não são letras românticas, nem positivistas, nem liberais. Elas são letras com uma fundamentação escolástica, concordam? Elas pressupõem uma metafísica na definição do sentido do tempo histórico e elas são todas miméticas, elas pressupõem o aristotelismo e pressupõem as velhas noções greco-romanas de mimesis, de gêneros literários e outras definições do que seja um autor, do que seja uma obra e do que seja público. Concordam? E a retórica é tudo. Os preceitos retóricos. A retórica, se a gente imaginar Aristóteles, mas também Cícero, Herênio, Quintiliano, os retores da chamada Idade Média, Marciano Capella, Rufiniano, é claro, se vocês quiserem ainda, todos os grandes retores do século XV e XVI, estou pensando Vala, também o Escalígero, e também os gregos que entram na Europa no século XVI, Hermógenes, Afitônio, Dionísio de Halicarnasso, É claro que foi a educação que Antônio Vieira teve no colégio jesuítico na Bahia, e que todos os outros irmãos dele em Cristo também tiveram uma mesma educação, é claro. Agora, a partir de 1836, o imperador Pedro II ele patrocinou um grupo de intelectuais brasileiros que foram a Paris e lançaram uma revista que tinha o nome do primeiro chefe indígena que teve algum conflito também com o português, que é Nicterói, e que deu origem à cidade de Niterói, perto do Rio de Janeiro. Eles lançaram a Niterói, chamada Niterói Revista Brasiliense, e era uma revista de literatura e artes. Então eles dividiram as tarefas e o Gonçalves de Magalhães, que é o autor que trata da questão da história literária, ele diz assim, que é necessário que a literatura brasileira seja uma indígena, autóctone, mas civilizada. E que o modelo para ela é a França. É a França. E a França romântica. Ele está lendo a Madame de Staël, ele está lendo Victor Hugo, ele está lendo os autores Schlegel, os alemães, ele está lendo os românticos alemães. E ele vai propor ainda que houve antes, no século XVI, XVII e XVIII, poetas e escritores que viveram lá, mas que frente à natureza brasileira e à realidade brasileira, ele já acredita que já era brasileira, que já havia um caráter brasileiro, não português local, esses autores teriam simplesmente imitado autoridades portuguesas
e imitado autoridades latinas, não dando conta da originalidade do local. E a ideia que ele vai firmar e que os outros vão repetir até o século XX é a ideia de que só valeria a pena ler aqueles autores onde já se encontrasse algum indício de uma valorização nativista do local. Então, por exemplo, há um poeta que viveu em Salvador no fim do século XVII e publicou em 1705 o primeiro livro de poemas feito por um brasileiro que foi publicado aqui em Lisboa. É Música do Parnaso. O poeta é cultíssimo, ele é um gongórico, ele imita a Gôngora, é evidente, todos imitavam, e ele escreve em latim, espanhol, italiano e português. É claro. E há a referência a uma ilha que existe em Salvador da Bahia, que é a Ilha de Maré. E quando ele fica fazendo o elenco segundo tópicas, é tudo tópica retórica, ele está no gênero epidítico, ele está no demonstrativo, ele quer fazer o elogio das frutas que existem naquele lugar para poder fazer o elogio do Império Português, mostrando a riqueza do Império, que inclui uma variedade gigantesca de coisas ótimas. E ele então ele se refere ao ananás, ao abacaxi. E ele faz uma descrição muito gongórica do abacaxi. Ele diz que a casca dele lembra um manto real, porque ele é vermelho amarelado, que ele também tem uma coroa, mas é uma coroa de espinhos, porque é uma alegoria. Os espinhos mostram que o poder tem problemas. Mas ele diz que quando alguém corta o abacaxi e o prova, ele é tão delicioso, parece uma fruta do paraíso, que ele é muito mais gostoso que a castanha de Portugal. Então tem meramente uma comparação, quer dizer, o abacaxi é mais saboroso que a castanha de Portugal. O que fazem os românticos? A partir de 1836, eles leem esse poema e dizem assim, que o poeta Manuel Botelho de Oliveira, no fim do século XVII, quando diz que o abacaxi é mais saboroso que a castanha, ele está tomando uma posição política, dizendo que o Brasil é superior a Portugal. E que, portanto, nós o valorizamos como esse indício de uma já reação local contra a dominação portuguesa. É uma interpretação interessada, é uma interpretação muito improvável e muito anacrônica. Da mesma maneira, toda a poesia do Gregório de Matos de Guerra. Eu, há 30 e muitos anos atrás, desculpe falar de mim, mas eu estava na universidade e eu trabalhava só com as coisas modernas. Eu trabalhei muitos anos com Clarice Lispector, Drummond, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa. Escrevi muito sobre eles. Mas um dia tinha ficado chato ser moderno, mas eu também não podia ser pós-moderno, não quero, nunca quis ser pós-moderno. Eu pensei comigo, como será que é pensar barroco? Eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Depois eu descobri que barroco também é idealismo alemão, que o século XVII nunca foi barroco, que eles nem conhecem o conceito. Que isso é kantismo, neocantismo, positivismo, que é mais interessante pensar de acordo com as categorias que eles pensavam. E não sei se eu se eu posso falar disso, porque eu vou voltar ao Vieira. A ideia foi ler a poesia que tinha sido publicada em códices no século XVII, circulado em Salvador e que era atribuída a um poeta chamado Gregório de Matos de Guerra. E que, como é um poeta satírico e que tem muitas sátiras, já era lido também como um poeta já que no século XVII já estaria propondo a independência do Brasil em relação a Portugal. De todo modo, eu não quero falar desse trabalho, não é necessário, mas trabalhando com os gêneros da sátira, trabalhando com a manuscritura, trabalhando com as atas e as cartas da Câmara, do Senado de Salvador. Eu fiz um recorte entre 1640 e 1740. Eu li 100 anos dessas cartas, trabalhando com cartas que governadores escreveram para o rei, cruzando o que a sátira dizia com a obra do Antônio Vieira, quando ele estava lá no Brasil.
E lendo também muitos tratados de teologia política, como Botero, Possevino, De Soto, Francisco Soares, foi possível observar o seguinte, que o conceito de tempo histórico desse tempo que a gente no Brasil chama colonial, do século XVI, XVII, XVIII, não é absolutamente o mesmo conceito estabelecido na Europa, nas sociedades de classes, depois da Revolução Francesa. Quero dizer, era necessário pensar o próprio conceito de tempo histórico para pensar o funcionamento dessas letras no seu tempo, naquela circunstância colonial. Isso me levava a definir também, de modo historicizado, um conceito de autor, um conceito de obra e um conceito de público. E outros conceitos também de publicação. Nós, por exemplo, hoje acreditamos que um texto está publicado quando ele está impresso. E não. No século XVI, XVII, XVIII, eles pensam de outro modo. Um texto está publicado quando ele circula. Ele pode circular, por exemplo, numa forma de manuscrito, ele está publicado. E um aluno meu descobriu na Bahia toda uma cultura de escribas que no século XVII até o fim do XVIII fazia cópias manuscritas de ordens pragmáticas, mas também de trechos de livros e poemas, e que produzia uma espécie de grande movência da manuscritura que sempre permitia incluir mais um texto que fazia com que o conceito de autor não fosse o nosso. Nós somos burgueses e temos um conceito de autor de uma sociedade de classes que está dividida pela divisão social do trabalho. E nesse sentido, por exemplo, é autor aquele indivíduo que tem direitos autorais sobre a obra. E, portanto, há critérios associados aos direitos autorais, por exemplo, como originalidade e plágio. É claro, quer dizer, se eu cito alguém sem citar, eu estou roubando. É claro, está tudo garantido. Nessa sociedade é diverso. Nós descobrimos então, por exemplo, que na Bahia, no século XVII, os autores de códices manuscritos são grandes cadernos. Há vários aqui em Portugal, há muitos na Biblioteca Nacional no Rio. Eles têm em média 800 páginas de folhas diferentes, é papel de pano. Eles aproveitavam tudo, porque o papel era muito caro. Então existe desde papelinhos pequenos até folhas grandes, usando pedra-pome para reescrever, que os autores na Bahia, eles tinham um nome que era Gregório de Matos e Guerra. Agora, eles no Códice, eles copiam poemas que são do Francisco Rodrigues Lobo, poemas que são do Dom Francisco Manuel de Melo, ou poemas do Tomás de Noronha, ou da Violante do Céu, ou então poemas de Góngora, Quevedo, Lope de Vega, que às vezes estão em português, às vezes em espanhol, mas eles juntam tudo isso debaixo de um nome, Gregório de Matos e Guerra. Quer dizer, o nome não nomeia um indivíduo, o nome nomeia um gênero. Gregório de Matos significa sátira, não é o homem. Agora, desde o século XIX, ficou evidente, tudo isso foi eliminado pela historiografia literária brasileira, e o conceito de tempo histórico antigo, que é escolástico, metafísico, foi eliminado e no lugar dele se colocou um conceito de tempo burguês, kantiano, hegeliano, às vezes marxista. Ele avança como progresso liberal, acumulando progresso, ele avança dialeticamente com as contradições das lutas de classe, mas sempre tem a ideia de um futuro teleológico, um tempo que evolui numa linha reta, é claro, que elimina o outro. O outro está totalmente reprimido, esquecido, apagado. Ao mesmo tempo, o conceito de autor romântico, como individualidade psicológica, indivíduo dotado de direitos autorais, psicologia, expressão, informalidade, elimina totalmente o conceito aristotélico, retórico, das obras feitas como gêneros e como mímese, como imitação.
Então, a historiografia literária, ela se constitui a partir de 1836 desse modo. Em 38, quando o imperador Pedro II patrocina a invenção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto Histórico e Geográfico tinha a sede no Rio e subsedes nas províncias. E edita uma revista, a revista do Instituto, tem mais de 120 números durante todo o século XIX e exige que o povo das províncias mande para o Rio documentos sobre a cultura durante a colonização portuguesa. Ali tem um corpo de redatores, eles copiam manuscritos, editam e depois interpretam. Mas quando eles interpretam de modo romântico positivista. A ideia de que aquilo é um passado felizmente superado pelo progresso de um tempo burguês, que aquelas letras elas repetem muitos modelos, que elas não são nada originais, que é uma versalhada e que é um texto muito confuso. Ao mesmo tempo, esses autores do 19, eles tinham muita consciência de que aqui em Portugal, um pouquinho antes das reformas do Marquês de Pombal, no fim da década de 40, o Luiz Antônio Vernet e o Cândido Lusitano, nos seus trabalhos, tinham criticado ferozmente os poetas que, ainda no tempo do Dom João V, produziam na corte, na universidade, nas academias, uma poesia gongórica, como aquela que é publicada na Fênix Renascida, ou no Postilhão de Apolo. E lembram-se, por exemplo, da crítica dizendo que Gôngora tem uma fantasia depravada e que ele tem um excesso de engenho, as agudezas, a crítica feroz da agudeza. A gente sabe que a partir do compêndio histórico da Universidade de Coimbra, a partir da ação do Pombal, essa poesia foi identificada a jesuitismo. E jesuitismo foi identificado a peripatetismo, aquele doloso sistema de ensino que teria mantido o país na obscuridade, na ignorância, desde o século XVI. Então houve uma crítica iluminista feroz do antigo regime, associando a poesia do antigo regime, que era uma poesia da agudeza, como a de Góngora, ou como a de Quevedo, ou como a de Cervantes, ou como a de Shakespeare, ou como a de Gregório de Matos, ou como a de Tomás de Noronha, etc., ou como a de Antônio Vieira, os textos de Vieira, porque ele também é um autor agudo, há obscurantismo superado pelas luzes. Agora, os críticos brasileiros no século XIX incorporam esses critérios quando eles falam das letras coloniais. Então, por exemplo, o Antônio Vieira já vai começar a ser pensado. É um grande escritor. Infelizmente, ele tem muitas traças das agudezas de péssimo gosto, de mau gosto. Por quê? Porque isso é um atraso no progresso da razão. Nós devemos agora nos expressar de maneira clara e distinta, cartesiana, e segundo uma ideia de progresso iluminista que esse padre não tem. Esse padre não tem. Percebe? Quer dizer, quando a primeira história literária para valer é publicada em 1870 por um crítico determinista, que é o Silvio Romero, ele vai manter todos os critérios que os românticos anteriores tinham falado sobre as letras coloniais, só que agora ele vai substituir por critérios racistas, deterministas. Ele era um cientista determinista. A historiografia que veio depois manteve. E os modernistas de 22 mantiveram essa mesma ideia romântica. Agora, o principal crítico literário do Brasil, que é considerado o principal historiador da literatura, porque a obra dele é totalmente seguida no ensino na universidade, que é o Antônio Cândido de Melo e Souza. O Antônio Cândido de Melo e Souza, em 1959, ele publicou os 2 grossíssimos volumes da Formação da Literatura Brasileira. Ele usa o termo formação no sentido alemão da Bildung, dos idealistas alemães, principalmente do Schlegel.
E a ideia de que a literatura é um sistema de autor, obra, público, que ao mesmo tempo forma a si mesma como um sistema literário, formando os leitores sobre as questões principais da sua sociedade. É claro, a literatura então tem uma função educativa também, de pôr ao alcance dos seus leitores as principais questões que envolvem a nacionalidade. Agora, na formação da literatura brasileira, o Antônio Cândido põe fora todo o chamado barroco. Não existe. Não há. Não há o século XVI, não há o século XVII e não há a maior parte do século XVIII no Brasil. Ele vai escolher alguns poetas que viveram em Minas Gerais, no Rio, e alguns aqui em Portugal, como Cláudio Manuel da Costa, que viveu em Minas Gerais, o Tomás Antônio Gonzaga, da Marília, que viveu em Minas, o Silva Alvarenga, que viveu no Rio, Basílio da Gama, que foi secretário particular do Marquês de Pombal, aqui, e alguns poemas desses autores dizendo que eles não são mais autores de antigo Estado português, que são autores portugueses, viveram na América, mas que já têm noções românticas de ideias de independência da colônia, então ele os inclui. O que também é bastantíssimo discutível, porque quando nós lemos esses poetas, eles são todos poetas de antigo Estado português. Basta pensar, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, em 1772, ele escreve um tratado de direito natural, onde ele afirma que o fundamento do poder é Deus. Ou seja, a ideia de que o poder tem um fundamento transcendente, que é uma ideia que a gente encontra 200 anos antes no Francisco Soares, repetindo Soares. A poesia dele, idem. É uma poesia de antigo Estado, é uma poesia que não é moderna no sentido de ser romântica, ela não tem nenhuma ruptura. É uma poesia feita por um poeta que ouviu alguma coisa sobre as luzes francesas, mas que permanece um poeta português do 18 com os valores da aristocracia ou da monarquia absolutista do 18. Um poeta fundamentalmente católico, porque a gente supõe os iluministas eram ateus, não é isso? E aqui são todos católicos. Agora o Cândido elimina Antônio Vieira. Antônio Vieira não existe na historiografia literária do Cândido, porque Antônio Vieira é um homem do século XVII. E como o século XVII é barroco, e como o barroco é antigo Estado português e não interessa a nacionalidade, Vieira não existe. O Cândido usa um termo, que é um termo fantasmagórico, ele diz que Antônio Vieira é uma manifestação literária. Ele se manifesta, mas ele não chega a formar sistema. Porque a ideia do Cândido, que é ensinada na universidade, ela continua sendo repetida, ela está naturalizada como se fosse evidente, é só um modelo interpretativo, mas como se fosse verdade. O Cândido diz que ele define autor, obra, público, segundo os critérios modernos nossos do que seja um autor, uma obra ou público numa sociedade burguesa de classes, organizada pelo liberalismo, ou hoje pelo neoliberalismo, com certos conceitos de progresso, de direitos humanos, de propriedade, é claro. Evidentemente, Antônio Vieira não era um autor burguês, vocês concordam? Antônio Vieira, evidentemente, não era um autor liberal. Antônio Vieira, evidentemente, não vivia numa sociedade onde houvesse direitos autorais das obras. Então, como ele não encontra isso no Antônio Vieira e no tempo do Vieira, ele diz que Vieira é uma manifestação literária, porque no tempo de Vieira é um absurdo, mas não existe um sistema autor-obra público. É evidente que existe, só que tem outras categorias. Mas no Brasil isso é apagado e por isso Vieira está fora. Vieira está fora do cânone. Vieira não existe no cânone literário brasileiro. Como não existe Gregório de Matos, como não existe Manuel Botelho de Oliveira, como todos os jesuítas que estiveram lá no 16, como Nóbrega,
o José de Anchieta, também não existe. Eles são um fundo lá, quer dizer, a gente diz, eles existiram, claro, mas aqueles portugueses que felizmente nós esquecemos. Nos cursos na universidade, por exemplo, na USP, que é dita a principal do país, nos cursos, por exemplo, de literatura brasileira, não existe mais a colônia. A colônia, há 20 anos atrás, ela foi transformada numa disciplina optativa. Então, os estudantes, eles fazem um curso que tem, na graduação, o primeiro ano, eles estudam o modernismo. Eu digo que é um Hegel cubista, porque eles chegam na síntese da literatura, que é o modernismo 22, depois 30, os autores do século XX. Aí eles voltam no segundo ano para o século XIX, onde eles estudam a tese, o romantismo brasileiro, e aí eles estudam finalmente o fim do XIX, quando é Machado de Assis que critica os românticos, fazendo a passagem para os modernos. Agora, o século XVIII, o século XVII e o século XVI, eles foram relegados para uma disciplina optativa que alguns poucos alunos, na Universidade de São Paulo, entram atualmente no curso de letras 800 estudantes. 800 estudantes. Alguns poucos alunos fazem no último ano, no quarto ano de letras, com uma disciplina optativa. Antes de me retirar, eu dei um curso desse numa turma e eu tinha 15 alunos, na outra eu tinha 12. Percebe? Quer dizer, então está praticamente eliminado. E basta pensar também, basta transformar qualquer disciplina numa optativa, opcional, a gente já está condenando a destruição. Então domina totalmente. Se me pergunta, então, qual é a importância de Antônio Vieira no Brasil? Eu diria, segundo a Universidade de São Paulo e segundo o modelo que domina e que é imitado, como a USP é a mais antiga e ela é considerada a principal, esse modelo também é imitado nas outras. Então, no país todo se reproduz o currículo da Universidade de São Paulo. Então, no país todo há uma enorme ignorância no campo das letras sobre as coisas portuguesas feitas naquela região quando aquilo era uma colônia. E há grandes poetas, há grandes autores, entre eles Antônio Vieira, ou esse nome Gregório de Matos e Guerra. Mas o Vieira está fora do cânone, ele não é canônico. O que também vem determinando cada vez mais o desaparecimento dos estudos sobre esses autores. Como os estudantes na graduação nem sequer têm informação sobre eles, que importância então tem Vieira? A importância tem alguma, quer dizer, eu fiz o meu trabalho sobre o Gregório de Matos em 84, ele caiu assim num buraco no Brasil. Ele foi, na universidade ele foi de algum modo esquecido, porque ele contrariava o modelo dominante. Eu comecei a trabalhar fora, eu fui falar do livro nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, lugares que me convidaram, aqui mesmo, na Colômbia, no México, mas na USP ele ficou quietão. Agora, nos anos 90, eu tive o grande privilégio de participar da qualificação do maior conhecedor de Antônio Vieira no Brasil, que é o professor Antônio Alcir Bernardes Pécora. Mas só para lhes dar como exemplo, o Pécora fazia um trabalho sobre a oratória do Antônio Vieira e ele havia resumido todos os sermões. Ele, na verdade, ele os conhece praticamente de cor. Ele conhece de cor os sermões. Ele é muito louco, ele tem uma memória assustadora. E ele, comparando todos os sermões, ele fez uma hipótese que havia uma dominante, com a ideia da dominante. Um tema que recorre e que domina em todos. E ele chegou à ideia do sacramento. Ele mostrou que em todos os sermões do Antônio Vieira, a argumentação converge para uma tópica que é a afirmação do sacramento, na sua forma, por exemplo, visível como a hóstia, como um modo de unificação de todas as populações do Império Português em torno de um modelo. Mas, para ter uma ideia, quando o Pécora fazia o seu doutorado,
o orientador dele, que era um professor muito gentil, mas que tinha a cabecinha formada nesse modelo historiográfico que domina, não queria deixá-lo continuar o doutorado, dizendo que ele não estudava literatura, mas que ele só lia teologia. Eu estive na qualificação dele e eu disse, mas veja, ele está estudando um autor jesuíta, um jesuíta do 17, o gênero dele é oratória sacra. O que mais a gente deve estudar se não teologia? Né? E aí o professor se convenceu e permitiu a ele que ele continuasse o doutorado. E ele fez, e tem um livro lindíssimo, que é Teatro do Sacramento, em que ele propõe que existe uma unidade teológico-político-retórica no Vieira, e que isso faz dele o grande escritor. Agora, no Brasil existe também trabalhos feitos paralelamente sobre o Vieira, principalmente sobre uma professora de nome árabe, a Adma Fadul Murrana, que hoje é professora de literatura portuguesa na USP, e que aqui em Portugal, em 94, editou a Apologia das Coisas Profetizadas, que são textos relativos à história do futuro. E que depois fez, no ano seguinte, fez uma gigantesca edição dos autos do processo do Vieira no Santo Ofício da Inquisição. Ela, em São Paulo, e na USP, ela vem orientando alguns mestrados e doutorados sobre Vieira, mas na área de literatura portuguesa. Então fica algo que também eu acho um pouco restrito, é claro. Agora, existe uma fama do Antônio Vieira que é maior, eu diria, no Brasil do que o conhecimento da obra dele, porque a própria universidade onde ele deveria ser estudado, ela adota um modelo nacionalista de historiografia literária que é reproduzido no ensino para os estudantes como se ele fosse natural e não um produto histórico com só um modelo particular interpretativo. Esse modelo faz com que Antônio Vieira seja uma manifestação literária e, portanto, ele não entra na constituição do cânone literário. Agora, se a gente pensa que Antônio Vieira, em língua portuguesa, eu acredito, ele é o primeiro grande escritor moderno, vocês concordam comigo que João de Barros, a língua dele ficou arcaica para nós. Fernão Lopes mais ainda, concorda? Zurara, nós não escrevemos como ele. Agora, nós escrevemos como Vieira. A nossa sintaxe ainda mantém as estruturas básicas da sintaxe dele. Evidentemente, a gente não tem a capacidade dele de articular tanta coisa, mas uma descrição, vamos dizer, gramatical da sintaxe dele, eu tenho a impressão que a língua não mudou. Apesar de todas as inovações modernistas, tanto é verdade que o Saramago, o professor lembrava, o Saramago dizia que antes de escrever, lia Vieira, provavelmente para se inspirar. É claro. Nesse sentido, quer dizer, Vieira ele é um autor fundamental na língua, mas no caso do Brasil, ele está fora do cânone, pelo menos na universidade. Agora, no Brasil, sabem, o Antônio Vieira ele tem também como é um grande orador, e como no Brasil a Faculdade de Direito, o Largo de São Francisco, forma desde o século XIX advogados, juristas, os advogados e juristas leem muito Vieira, acreditando que ao ler Vieira eles aprendem a falar bem. Quando meu amigo Alcir Pecra fez uma antologia numa editora de São Paulo e publicou 2 volumes, ao todo 50 sermões do Vieira, a primeira edição tinha 3.000 exemplares. Ela esgotou na primeira semana. A editora fez uma segunda, esgotou na semana seguinte, e fez uma terceira, esgotou na outra semana. Em 20 dias, no Brasil, a editora vendeu 9.000 exemplares. E nós pensamos, mas quem está tão interessadíssimo em Antônio Vieira? Aí a editora fez uma espécie
pesquisa e descobriu, eram os advogados que estavam lendo Vieira. Agora, não sei se comprar um livro significa que a gente o leia. A gente pode comprar o que está sendo publicado agora mesmo e colocar na estante, é muito minuto. Eu tenho a chave dos profetas, mas não quer dizer que eu estou lendo. Né? Mas no Brasil tem isso. Quer dizer, a gente encontra poucas referências ao Vieira na própria literatura brasileira. Nós sabemos, por exemplo, que um autor como o João Guimarães Rosa, ele cita frequentemente a sintaxe do Vieira quando ele produz aqueles textos como O Grande Sertão Veredas. Mas ele cita também outros autores das letras portuguesas, alguns muito anteriores ao Vieira. Ele cita Fernão Lopes, mas ele cita também os trovadores. Ele cita, às vezes, o Paio Soares de Taveirós. Ele pode citar uma cantiga de amigo do Dom Dinis, percebe? E, nesse sentido, é uma referência. Agora, nós encontramos nos modernistas de São Paulo, às vezes, uma crítica ao Antônio Vieira, dizendo que o estilo dele é abstruso, que o estilo dele é complicado no mau sentido. Como dizem, ele é complicado sem complexidade, que é só jogo de palavras. E mesmo alguns professores que escrevem hoje sobre Antônio Vieira no Brasil reproduzem essa ideia positivista que é dos modernistas de São Paulo sobre Vieira, como um autor que tem uma complicação sem complexidades, como um autor hermético, como um autor que tem muitas agudezas de mau gosto, como um autor que faz jogos de palavras, paronomásias, trocadilhos, como um autor que é excessivo, e às vezes, inclusive, faz uma referência que isso é tedioso como um sermão barroco. Evidentemente que nós não somos barrocos, que a gente sentiria algum cansaço ouvindo alguém pregar como eu durante 3 horas. Né? Eu prometo que eu não vou falar tanto, evidentemente, mas o tédio também é histórico. Né? Os homens do tempo do Vieira, evidentemente, não sentiam nenhum tédio de ouvir o que ele dizia. Deve ter sido muito bonito poder ouvir Vieira. Né? Agora, eu estava lhes falando isso porque eu acredito que existe esse a priori de uma escolha política, que também é ideológica, de impor um modelo de nacionalidade e um modelo de historiografia literária que o aparelho escolar, a escola secundária e a universidade reproduzem no ensino, de um modo que infelizmente naturaliza. Quer dizer, os estudantes que entram hoje na Universidade de São Paulo, quando falam a eles de história literária, não, geralmente não se discute, não se mostra a eles que a historiografia literária também é um gênero e que os autores de história literária eles têm interesses políticos particulares situados, datados e datáveis. Mas o ensino é naturalizado e os estudantes recebem o modelo como se ele fosse dado, evidente. Agora, é um modelo que diz que Antônio Vieira deve ficar fora do cânone literário. Por isso, estudantes que são justamente as pessoas intelectuais, que no futuro vão ser professores ou vão ser intelectuais que vão escrever, eles já estão sendo há muito tempo treinados a colocar o Antônio Vieira de lado. Apesar, nós sabemos, da importância fundamental da ação de Antônio Vieira na história do Império Português e na história do Brasil no século XVII. Ele é fundamental para nós conhecermos a própria história que se quer nacional. Mas como ele é português, a ideia que vem é a do Mário de Andrade, quer dizer, Portugal, paizinho desimportante. Esqueçamos Portugal. O nosso modelo é a França e hoje
os Estados Unidos. Percebe? Eu falo muito, desculpem, e nada. É que talvez eu ocupe uma posição excêntrica na universidade em relação a isso. É que eu acredito que a gente precisa pensar a história historicamente. Nós não podemos pensar a história por meio de arquétipos, por meio de mitologias, por meio de ideologias. A gente precisa se esforçar, procurar o específico da prática, né? E quando eu fui procurar o específico da prática de um homem chamado Antônio Vieira, eu caí na metafísica escolástica e eu falei, eu tenho que ler Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, eu tenho que ler a Patrística, eu tenho que ler Santo Agostinho. Eu fui ler Santo Agostinho. Aí eu pensei, bom, para lê-los eu tenho que conhecer Aristóteles, então eu fui ler a metafísica do Aristóteles e fui ler o que Aristóteles fala de lógica. Aí isso me remeteu aos padres doutores da Contra-Reforma. Então eu falei, bom, eu tenho que ler o Bellarmino, eu tenho que ler o De Soto, o Possevino, e fui ler o Soares. É um pedregal, quer dizer, foi muito chato, é difícil, mas era preciso. E aí eu comecei a descobrir outras coisas. Isso me levou também à retórica latina e à retórica grega. E ao modo como os jesuítas, com o Ratio Studiorum, estudavam a retórica. Isso me levou às fontes do conhecimento do Antônio Vieira. O que ele, menininho, e depois aos 15 anos, ele aprendeu no colégio. E não só ele, os outros também. Não é isso? Só que ele teve a sorte de ter tido o estalo. A Nossa Senhora o ajudou, né? Porque ele se achava burro, sabe essa história, né? No Brasil é uma das referências, estalo de Vieira. Queria ter um estalo de Vieira. Estou sempre esperando o meu, mas eu acho que eu preciso rezar mais para a Virgem para ver se ela me concede. E quando a gente vai buscar o específico da prática, nós podemos sim obter categorias que nos permitem criticar as interpretações que são feitas depois, porque essas interpretações elas não são inocentes, elas estão a serviço de uma ideologia nacionalista, né? E elas são reproduzidas num lugar que, teoricamente, é um lugar da universalidade dos saberes, um lugar onde nós vamos discutir tudo, como se fosse uma obviedade para os estudantes, né? Eu não acredito que isso seja correto. Eu acredito que a gente precisa sempre dizer o mais possível a verdade das coisas, né? Agora, Antônio Vieira também se associa a ele devido justamente a um campo em que essa historiografia às vezes se reproduz, que é um campo, vamos dizer, marxista, uma espécie de desqualificação a priori. Ele é padre. E o fato, então, dele ser padre, a ideia é de que ele necessariamente está reproduzindo uma ideologia cristã que serve à dominação dos homens e não à liberação deles. Eu acredito que, às vezes, uma crítica como essa ela pode ser feita, mas nós não podemos simplesmente desqualificar alguém ou alguma coisa porque é padre ou porque é católico. Isso é uma ignorância. Então, me parece que é mais interessante ver como Vieira funciona no Brasil segundo as suas próprias categorias. Para fazer um pouco de justiça a ele, é claro, porque pô-lo como simplesmente se faz para fora do cânone, ele não existe. Por quê? Porque ele é português. Não me parece correto, porque isso nega a importância que ele teve, evidentemente, na constituição de vários processos históricos num lugar que no tempo dele era o Estado do Brasil e que depois, 200 e muitos anos depois, seria Brasil, nação, né? Não sei se eu falo, nós podemos conversar mais, trocar algumas figurinhas. O que vocês acham? Dá pé esse papo? Podemos então abrir um breve momento de debate, até porque a hora já vai longa também. Desculpe, eu falei demais, né? Eu sou muito tagarela. É o defeito. O professor é um tipo assim.